Mulher fica internada por 2 semanas e ninguém a visita. Um dia ela está chorando dentro de seu carro quando um homem bate na sua janela e muda sua vida. O cheiro de pão fresco, que antes era o maior conforto de Cristina, agora parecia misturado com a ansiedade. Aos 25 anos, ela era dona de uma pequena padaria, um sonho que ela havia construído com as próprias mãos, mas que agora, dia após dia, ameaçava desmoronar. O período financeiro era terrível. Ela limpava o balcão de vidro pela 3ª vez naquela tarde. Não por necessidade, mas para manter as mãos ocupadas, para parecer que havia algo a ser feito. O movimento estava fraco, como em todas as últimas semanas. Cada pessoa que olhava pela vitrine e seguia em frente parecia um pequeno prego no caixão do seu negócio. Cristina era, por definição, uma pessoa gentil. Tinha um sorriso suave para os poucos clientes que entravam e uma paciência infinita com seus 2 funcionários. Era trabalhadora, a primeira a chegar, antes mesmo do sol nascer, e a última a sair. Mas o trabalho duro não estava pagando as contas que se acumulavam, nem preenchia o vazio profundo que ela sentia quando trancava a porta à noite. Sua vida era definida por uma profunda solidão. Ela não tinha amigos, não de verdade. Tinha conhecidos, clientes fiéis que sabiam seu nome, mas ninguém para quem ela pudesse ligar quando o desespero batia. E sua família? Eles existiam, mas em um universo paralelo, onde ela era apenas um satélite distante. Seus pais e sua irmã, Isabela, moravam na mesma região, mas era como se estivessem em outro continente. As ligações eram raras, e quando aconteciam, eram dolorosamente superficiais. Alô, mãe? Oi, filha. Estamos na correria. Sua irmã conseguiu aquela promoção, você acredita? Vamos jantar fora hoje para comemorar, ela merece tanto. Nossa, mãe, que ótimo. Fico muito feliz por ela. Eu preciso desligar agora, Cristina. Isabela está me mostrando o vestido novo que comprou para a festa. Um beijo. Era sempre assim. Isabela, a favorita. A filha brilhante, a bem-sucedida, a que recebia todos os elogios e todo o apoio. Desde a infância, Isabela era o sol e Cristina, a sombra. Ela era a quieta, a esforçada, palavras que na prática significavam aquela que não dá trabalho e não precisa de atenção. A indiferença deles doía mais do que qualquer briga. O sino da porta da padaria tocou, tirando-a de seus pensamentos sombrios. Eram quase 8 da noite, hora de fechar. Um rapaz entrou, hesitando um pouco na porta. Ele parecia ter a idade dela, mas seus olhos carregavam um cansaço que ela conhecia bem. As roupas eram limpas, mas visivelmente gastas. Ele olhou para as prateleiras quase vazias, com uma ansiedade que era quase palpável. Boa noite, disse Cristina, forçando um sorriso profissional. Posso ajudar? Ele desviou o olhar para ela, parecendo envergonhado. Oi, boa noite. Eu sei que vocês já estão fechando, mas... Por acaso a senhora não teria pão velho? Sabe, do dia anterior? A palavra senhora a atingiu por um segundo, mas foi o pedido que realmente a tocou. Pão velho. Ninguém pedia aquilo a menos que a necessidade fosse real. Cristina olhou para ele, para a forma como ele apertava as mãos, e algo dentro dela se conectou com a dificuldade dele. Sua própria solidão encontrou um eco na vulnerabilidade daquele estranho. Ela olhou para os pães frescos e dourados que tinham sobrado na prateleira. Não eram muitos, mas eram os melhores. Pão velho, repetiu ela, fingindo pensar. Acho que sim. Deixe-me verificar nos fundos. Ela não foi aos fundos. Apenas pegou um saco de papel grande e começou a enchê-lo com os pães do dia. Pão de forma, pães franceses, alguns pãezinhos doces que haviam sobrado. Voltou ao balcão. Ele a observava com uma expectativa quase dolorosa. Aqui está, disse ela, entregando o saco pesado. Quanto eu devo? Ele perguntou, já enfiando a mão no bolso. Não se preocupe, ela disse rapidamente. É pão de ontem. A gente ia descartar de qualquer forma. Uma mentira. Uma mentira que pareceu a coisa mais certa que ela tinha feito o dia todo. Ele parou, olhando do saco para o rosto dela. Seus olhos escuros a avaliaram por um momento, e ela viu um lampejo de gratidão tão profundo que a deixou sem ar. Obrigado,
Ele disse, a voz baixa. Muito obrigado mesmo. Meu nome é Thales. Cristina. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Ele deu um aceno de cabeça. Obrigado, Cristina. Ele se virou e saiu, o sino da porta anunciando sua partida para a noite fria. Cristina trancou a porta, apagou as luzes e, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio do seu apartamento não pareceu tão opressor. Ela tinha feito uma pequena diferença. Mal sabia ela que aquele simples saco de pães frescos era o começo de tudo. No dia seguinte, 5 minutos antes do fechamento, Thales apareceu. Desta vez ele entrou com menos hesitação, oferecendo um pequeno e grato aceno de cabeça. Boa noite, Cristina. Sobrou algum pão de ontem? Cristina já tinha deixado um saco separado para ele, novamente recheado com os pães frescos do dia. Sobrou sim, Thales, aqui está. Ele aceitou. E a gratidão em seu olhar era a mesma da noite anterior. Você não sabe o quanto isso ajuda. Obrigado de verdade. Isso se tornou uma rotina silenciosa entre eles. Todos os dias, no final do expediente, Thales vinha, e Cristina lhe dava os pães. As conversas eram curtas, quase inexistentes, limitadas a "o dia foi movimentado" ou "está frio hoje". Mas para Cristina, aquele ritual de 2 minutos era um pequeno ponto de constância. Em meio à ansiedade crescente sobre as finanças e à sua solidão esmagadora, era a única interação do dia que parecia genuína, livre de expectativas. Cerca de uma semana depois dessa nova rotina, Cristina começou a se sentir mal. Começou como um arranhão na garganta, um cansaço que ela atribuiu às noites mal dormidas, preocupada com as planilhas. Ela não tinha tempo para ficar doente. A padaria mal se sustentava com ela, trabalhando 14 horas por dia. Fechar ou tirar um dia de folga estava fora de cogitação. Cristina, você está pálida, comentou Clara, sua única funcionária do caixa, uma senhora de fala mansa que trabalhava com ela há 2 anos. É só um resfriado, Clara. Estou bem, ela mentiu, forçando um sorriso enquanto uma onda de tontura quase a fez se apoiar no balcão. Eu só preciso de um café. Mas no dia seguinte ela mal conseguiu levantar da cama. Sua cabeça latejava, seu corpo todo doía como se tivesse sido atropelado, e uma febre baixa a fazia tremer. Ela ligou para a padaria, a voz rouca e fraca. Clara, sou eu. Eu não vou conseguir ir hoje. Estou muito mal. Houve uma pausa do outro lado, seguida por um suspiro maternal. Pelo amor de Deus, menina, finalmente. Já estava na hora de você escutar esse corpo, disse Clara. Fique aí, descanse. Não se preocupe com nada aqui. Eu e o padeiro cuidamos de tudo. Apenas melhore. Cristina sentiu um pequeno alívio. Talvez um dia de descanso fosse o suficiente, mas um dia se transformou em 2, e depois em 3. O resfriado não era um resfriado, era algo mais agressivo. A febre ia e voltava. Uma tosse seca rasgava seu peito, e uma fraqueza a dominava, tornando a simples tarefa de beber água um esforço hercúleo. Ela estava preocupada com a padaria, os fornecedores, os pagamentos, mas mal conseguia manter os olhos abertos. No 4º dia, ela acordou sentindo um frio que vinha de dentro para fora, apesar de estar debaixo de 3 cobertores. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido distante do tráfego. Ela tentou se levantar para pegar um remédio na cozinha, e o mundo girou violentamente. O chão de madeira veio ao seu encontro antes mesmo que ela pudesse estender as mãos para se proteger. Cristina acordou horas depois, com o sol da tarde batendo em seu rosto. Seu corpo estava dolorido pela queda, e ela estava encharcada de suor frio. A primeira coisa que fez, com a mão trêmula, foi alcançar o celular na mesinha de cabeceira. A bateria estava quase no fim, mas o que a atingiu como um soco no estômago foi a tela de bloqueio. Nenhuma ligação perdida, nenhuma mensagem de texto, ninguém. Ela havia desaparecido por quase um dia inteiro. Não ligou para a padaria, não respondeu a nada, e ninguém notou. Ninguém de sua família, sua mãe, seu pai, sua irmã Isabela, pensou em ligar para saber se ela estava viva. A indiferença deles era tão completa que sua existência ou a falta dela não fazia a menor diferença em suas vidas. Um soluço seco escapou de sua garganta.
O desmaio não a assustou tanto quanto aquele silêncio. A doença que a consumia era física, mas a solidão era um veneno que a matava lentamente há anos. O pânico se instalou. Ela não podia morrer ali sozinha. Com uma força que ela não sabia que tinha, rastejou pelo apartamento. Vestiu um casaco por cima do pijama, pegou sua bolsa e as chaves do carro. Cada passo até o elevador era uma tortura, suas pernas parecendo feitas de gelatina. Dirigir até o hospital foi um borrão. Suas mãos tremiam tanto no volante que ela mal conseguia segurá-lo. Quando chegou a emergência, ela não entrou. Ela caiu para dentro da porta. A última coisa que ouviu antes de apagar de novo foi uma enfermeira gritando: "Precisamos de uma maca, rápido, a saturação dela está baixíssima." Quando acordou, estava em um quarto branco estéril com um acesso intravenoso no braço. Um médico com olhos cansados a olhava. "Cristina, você nos deu um belo susto. Você está com uma infecção grave nos pulmões. Sua imunidade estava perigosamente baixa. Você está desidratada e desnutrida. Há quanto tempo você está se sentindo assim?" Ela não soube o que responder. Sua garganta estava seca. "Há quanto tempo estou aqui?" "Você chegou ontem à noite. Vamos precisar que você fique internada por um tempo. Precisamos que você avise sua família." Cristina apenas balançou a cabeça, incapaz de dizer a verdade vergonhosa. Não havia ninguém para avisar. Cristina passou 2 semanas angustiantes naquele quarto de hospital. 14 dias, 336 horas. O bip constante dos monitores e o cheiro asséptico de desinfetante se tornaram sua única e solitária realidade. As enfermeiras eram gentis, mas profissionais. Elas entravam e saíam, verificando seus sinais vitais, trocando sua medicação intravenosa. "Seus sinais vitais estão melhorando, Cristina", dizia uma delas com um sorriso cansado. "Você teve sorte de vir quando veio, mas precisa se cuidar, sua imunidade está muito baixa. Você não tem se alimentado direito, não é?" Cristina apenas balançava a cabeça, fraca demais para explicar. "Não quer que a gente ligue para sua família?" perguntou outra enfermeira, enquanto arrumava seus travesseiros. "Eles devem estar preocupados." Um nó se formava na garganta de Cristina. "Não precisa", ela murmurava, "não quero incomodar." A verdade era vergonhosa demais para ser dita em voz alta. Não havia ninguém para ligar. Ninguém estava preocupado. Todas as noites, quando as luzes do corredor diminuíam e o hospital mergulhava naquele silêncio pesado e funcional, ela olhava para o seu celular mudo na mesinha de cabeceira. A tela permanecia escura e ela chorava. Não eram soluços barulhentos, mas lágrimas quentes, silenciosas, que escorriam pelo seu rosto e molhavam o travesseiro áspero do hospital. Lágrimas de um abandono tão profundo que parecia ter nascido com ela. Ela poderia ter morrido sozinha no chão do seu apartamento, e as únicas pessoas que notariam seriam seus funcionários dias depois, quando a padaria não abrisse. Ela recebeu alta em uma manhã fria e cinzenta. O médico lhe entregou uma pilha de receitas e uma ordem estrita para evitar estresse e se alimentar melhor. Uma piada de mau gosto. O estresse era a fundação da sua vida. Ao chegar em casa, o apartamento estava exatamente como ela o deixou. Silencioso, frio, com uma fina camada de poeira cobrindo tudo. O ar estava viciado. Depois de um banho quente, que pareceu levar toda a energia que lhe restava, ela foi para a padaria. Clara, sua funcionária, levou as mãos à boca ao vê-la. "Cristina, graças a Deus você sumiu. Ficamos tão preocupados. O que aconteceu?" O alívio genuíno de Clara foi como uma faca quente no peito de Cristina. Eu fiquei muito doente, Clara. Fui internada. E sua família, eles avisaram? Por que não nos disse nada?" "Eu mesma me internei", mentiu Cristina, desviando o olhar. "Foi tudo muito rápido." A realidade a atingiu quando ela entrou no pequeno escritório dos fundos. A mesa estava coberta por uma montanha de envelopes, avisos de corte de luz, faturas de fornecedores com selos vermelhos de atrasado, 3 cartas do banco. A falência, que antes era uma sombra, agora era um leão rosnando na sua porta. As 2 semanas com a padaria funcionando em serviços mínimos, sem a sua gestão, tinham sido a sentença de morte para o negócio já frágil.
Ela se sentou na cadeira gasta, o corpo ainda fraco. Pegou o celular que finalmente tinha carregado, ligou-o, o coração na garganta, esperando por qualquer sinal. Onde você está? Ou, está tudo bem? Nada. Nenhuma ligação perdida dos seus pais. Nenhuma mensagem de Isabela. A tela estava limpa, vazia, indiferente. 2 semanas inteiras, e eles nem sequer notaram sua ausência. E então outra ausência a atingiu. Thales. Ele também não apareceu mais. Claro, ela pensou com amargura. Ele deve ter vindo nos primeiros dias, visto que ela não estava. Talvez tenha encontrado a padaria fechada ou apenas a Clara. E pensou que ela tinha desistido. A única pequena e silenciosa conexão humana que ela tinha também havia se apagado. As semanas seguintes foram um pesadelo. Cristina lutava para salvar a padaria, mas era como tentar encher um balde furado. Trabalhava até a exaustão, muito além do que seu corpo recuperado permitia. Numa noite, semanas depois de sair do hospital, ela simplesmente não aguentou mais. Estava dirigindo para casa depois de mais um dia desastroso de vendas. Uma chuva forte caía, transformando as ruas em rios escuros. Parou no sinal vermelho e o peso do mundo desabou sobre ela. A doença, as dívidas, a solidão, a absoluta indiferença da sua família. Ela apoiou a cabeça no volante e desabou. Não foram lágrimas silenciosas como no hospital. Foram soluços que rasgavam sua garganta, um choro de desespero total, animal. Ela estava tão cansada, tão quebrada, tão insuportavelmente sozinha. De repente, uma batida insistente na janela do motorista a fez pular de susto. Ela levantou a cabeça, os olhos embaçados. Um menino a olhava, o rosto colado no vidro molhado. Ele não devia ter mais que 12 anos, e seu rosto pequeno estava cheio de uma preocupação genuína. "Moça!" ele gritou por cima da tempestade. "Você tá bem? Tá chorando?" Antes que ela pudesse formular uma resposta, uma figura mais alta correu da calçada e puxou o menino gentilmente pelo capuz. "Renato! Eu disse para você não incomodar as pessoas. Deixa a moça em paz." O homem se virou para ela, pronto para se desculpar, e parou. A chuva escorria por seu rosto, mas Cristina o reconheceu imediatamente. Era Thales. Ele se aproximou, os olhos arregalados de choque. "Cristina, é você?" Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de parar de chorar. "Renato, esse é o Thales, o moço que..." Ela tentou dizer. "Renato é meu irmão", disse Thales, a voz cheia de urgência, abrindo a porta do carro dela sem se importar com a chuva que entrava. "Meu Deus, o que aconteceu com você? Você sumiu, eu fui na padaria, mas você nunca estava... Pensei que tinha fechado." Eu fiquei doente", ela gaguejou, o choro agora misturado com o choque do reencontro. "Olha", disse Thales, olhando para o seu estado. "A gente está indo para uma festa aqui na rua de trás. Um churrasco. Eu consegui um emprego novo. Vem com a gente. Você não pode dirigir assim." Cristina não soube por que aceitou. Talvez fosse o desespero. Ela manobrou o carro e os deixou entrar. No caminho, no banco do passageiro, o menino Renato virou-se para ela. "Então você é a moça dos pães", disse ele, com um sorriso que iluminou o carro. "O Thales falou de você." "Obrigado, moça. Eram os melhores pães. A gente adorava." Ela franziu a testa. "A gente?" Thales olhou para ela, o rosto corado. "Renato é meu irmão mais novo, Cristina. Eu cuido dele. Quando perdi meu emprego, as coisas ficaram... ruins. Aquele pão que você me dava não era só para mim. Era o nosso jantar, o seu pão fresco que você fingia ser velho. Alimentou a gente por semanas." Cristina parou o carro na esquina indicada, o motor ligado. A chuva tinha diminuído, e pela primeira vez em meses, o frio dentro dela pareceu recuar 1 centímetro. A festa era exatamente como Thales havia descrito. Um churrasco simples no quintal apertado de uma casa de bairro. Uma única lâmpada pendurada em um fio iluminava o local, e uma música animada tocava em uma caixa de som portátil. Pessoas riam em volta de uma churrasqueira improvisada, e o cheiro de carne assada se misturava ao ar ainda úmido da chuva. No instante em que Cristina saiu do carro,
sentiu-se como uma intrusa. Ela estava encharcada pela chuva que pegou ao sair do carro, com o rosto inchado de tanto chorar, e ainda vestia as roupas de trabalho amassadas. Todos ali pareciam pertencer, felizes em seu próprio mundo. O impulso imediato foi recuar, pedir desculpas e voltar para a segurança de sua miséria familiar. Mas Thales não lhe deu essa chance. Ele percebeu sua hesitação e gentilmente tocou seu cotovelo. Vem, Cristina, quero te apresentar. Ele a guiou através do pequeno grupo até um homem mais velho, com um avental sujo de molho, que comandava a churrasqueira. Marcos, essa é a Cristina, a moça da padaria que eu contei para vocês. O homem Marcos virou-se para ela com um sorriso largo e genuíno que alcançou seus olhos. Então você é a famosa Cristina. Esse rapaz aqui não para de falar de você. Ele disse que você faz o melhor pão da região. Prazer. Cristina foi pega de surpresa. Prazer. Famosa não. Ela não só faz o melhor pão, disse Thales, e sua voz estava cheia de um orgulho que a aqueceu por dentro. Ela é a pessoa que salvou a gente. Se não fosse por ela, eu e o Renato teríamos passado muito mal nos últimos meses. As pessoas ao redor sorriram para ela. Não era um sorriso de pena, como ela estava acostumada a ver quando mencionava suas dificuldades. Era um sorriso de respeito, de boas-vindas. Na sua vida inteira, sua família a tratava como um acessório funcional. Aqui, completos estranhos a olhavam como se ela fosse importante. Thales não a deixou sozinha um segundo. Ele a fez sentar em uma cadeira de plástico, trouxe-lhe um prato de comida e um copo de refrigerante, insistindo que ela precisava comer. Você está muito magra, Cristina, mais magra do que eu. Renato, o irmão dele, grudou ao seu lado como um guarda-costas leal. É verdade o que o Thales disse. Ele começou a boca cheia de pão de alho. A gente estava contando as moedas. Tinha dia que era só arroz. Quando o Thales chegava com aquele saco, moça, era um banquete. Ele baixou a voz, como se contasse um segredo. Eu sempre gostava mais quando vinha aquele pão doce com creme. O Thales sempre me deixava ficar com o maior. Os olhos de Cristina arderam de novo, mas dessa vez as lágrimas eram diferentes. Eu não sabia. Você não precisava saber, interrompeu Thales, sentando-se ao lado dela. Você só foi gentil, e foi isso que mudou tudo. Foi então que ele contou sua história. Tinha perdido o emprego de estoquista há meses, e o dinheiro do acerto acabou rápido. Ele e Renato estavam vivendo de bicos, com medo de serem despejados. Eu ia nas entrevistas, Cristina, mas eu estava com fome, estava cansado. Ninguém contrata um homem que parece desesperado. O seu pão me deu dignidade, me deu força para continuar tentando. Que você conseguiu? Ela perguntou, lembrando do que ele disse no carro. O rosto dele se iluminou de uma forma que fez o coração dela falhar uma batida. Consegui. Começo segunda-feira. Assistente de cozinha em um restaurante muito bom. Não é muito, mas é um começo. O Marcos, ele apontou para o homem na churrasqueira, foi quem me indicou. Cristina ouvia as histórias dele. Olhava para a alegria genuína daquelas pessoas que tinham tão pouco, mas dividiam tudo. Eles riam, contavam piadas, celebravam uma pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo. Ela comparou aquilo com sua própria família, que tinha tudo. Estabilidade financeira, uma vida confortável, e vivia em um deserto emocional, obcecada com aparências e presentes caros. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, Cristina não se sentiu sozinha. A sua padaria ainda estava afundando. Sua família ainda a via como invisível. Mas ali, naquele quintal úmido, sentada em uma cadeira de plástico, ela sentiu uma pequena, minúscula faísca de esperança. No final da noite, exausta, mas estranhamente leve, ela disse que precisava ir. Thales e Renato a acompanharam até o carro. Obrigado por ter vindo, Cristina, disse Thales, parando ao lado da porta dela. Você não parecia bem lá no carro. Fiquei preocupado. Eu não estava, ela admitiu, a voz baixa. O dia foi difícil. Na verdade, os últimos meses foram. Ele hesitou, claramente sem jeito, passando a mão pelo cabelo úmido. Olha, eu sei que você ainda está se recuperando.
e eu tô começando esse emprego agora. Mas será que você pode me passar seu número de telefone? Eu queria, sei lá, comemorar direito. Quando eu receber meu primeiro salário, quero te levar para jantar, em um lugar onde eu possa pagar. Krista olhou para ele, para o homem que a agradecia por pães velhos enquanto lhe oferecia um futuro. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro em meses, surgiu em seu rosto. Eu adoraria, Thales. Enquanto ela dirigia para casa, a chuva havia parado completamente. O peso no peito não tinha desaparecido, mas pela primeira vez parecia que ela não teria que carregá-lo sozinha. No dia seguinte, o celular de Cristina vibrou sobre o balcão da padaria. Era um número desconhecido. Oi, Cristina, é o Thales. Só queria ter certeza de que você chegou bem ontem. E agradecer de novo por ter vindo. Espero que seu dia seja melhor hoje. Ela leu a mensagem 3 vezes. Um gesto simples, uma preocupação genuína vinda de alguém que até pouco tempo era um estranho. Era mais cuidado do que ela havia recebido de sua família em toda a sua vida. Ela respondeu, e eles começaram a conversar. As mensagens curtas no início logo se transformaram em longas conversas à noite. Ele contava sobre a correria do seu novo emprego como assistente de cozinha. E ela, pela primeira vez, tinha alguém para quem contar suas próprias lutas. Uma noite, sentada no escritório dos fundos, olhando para uma nova pilha de contas, ela desabafou. Eu não sei o que fazer, Thales. Os números não fecham. Estou trabalhando até adoecer, literalmente. E não é suficiente. Eu estou afundando. A resposta dele veio rápida. Eu posso dar uma olhada? Eu trabalhava com estoque e planilhas, entendo um pouco disso. Talvez eu veja algo que você deixou passar. Me deixa te ajudar. Eu te devo isso. Você não me deve nada, ela digitou. Então me deixe ajudar porque eu quero, ele respondeu. No sábado, assim que Cristina fechou a padaria, Thales apareceu. Renato veio junto, sentando-se quietinho em uma das mesas com um livro da escola, feliz por estar ali. Por horas, Thales e Cristina ficaram debruçados sobre os cadernos de anotações e as faturas espalhadas na mesa do pequeno escritório. Ele era metódico, focado de um jeito que ela nunca conseguiu ser. Cristina, seu custo de matéria-prima está muito alto, ele disse, apontando para uma fatura de farinha. E você desperdiça muito no final do dia. Você precisa de um plano de ataque. Ela estava pronta para se defender, para dizer que ele não entendia, mas ele continuou, a voz cheia de um entusiasmo que era contagiante. Seu pão é o melhor que eu já comi. Sério. Não é só porque eu estava com fome. Ele é incrível. O problema não é o seu produto. É que as pessoas não sabem disso. Precisamos que elas saibam. Naquele fim de semana, ele não descansou. Ele organizou as planilhas dela, ligou para alguns dos fornecedores e, usando uma confiança que ela não sabia de onde ele tirava, renegociou preços. Vamos criar um combo de café da manhã, ele sugeriu, os olhos brilhando. Café e um pão na chapa por um preço baixo. Isso atrai as pessoas. E vamos fazer entregas. Tem 3 prédios de escritórios a menos de 4 quarteirões daqui. Vou imprimir uns panfletos. Eu mesmo entrego na hora do meu almoço. Ele estava fazendo tanto sem pedir nada em troca. Thales, eu não tenho como te pagar por isso, ela disse, a voz embargada. Você já me pagou, Cristina, ele respondeu sério. Você me deu comida quando meu irmão precisava. Isso não é um trabalho. Isso é o que a gente faz. Pela primeira vez em meses, a padaria começou a respirar. Os combos de café da manhã fizeram sucesso. As entregas para os escritórios começaram tímidas, mas constantes. O dinheiro que entrava ainda ia direto para pagar as dívidas, mas a hemorragia tinha sido estancada. Cristina estava no caixa, em uma tarde movimentada, sentindo uma pontada de orgulho que há muito não sentia, quando o sino da porta tocou e seu estômago gelou. Seus pais. Eles pararam na frente dela, olhando ao redor da padaria com um leve desprezo, como se o lugar não fosse bom o suficiente. Sua mãe, impecável como sempre, e seu pai, com a expressão entediada de costume. Cristina, disse sua mãe, como se estivesse fazendo um favor em estar ali. Mãe, pai, o que fazem aqui?
Precisamos de dinheiro, disse seu pai direto ao ponto. Sua irmã. O aniversário dela é no próximo mês e ela quer aquele relógio importado. Estamos pensando em uns 5.000. Cristina parou. 5.000. O valor exato da sua dívida de luz atrasada. Eles não a viam há meses. Eles não sabiam que ela quase morreu. E estavam ali na frente dela depois de 2 semanas em que ela esteve em um hospital para pedir dinheiro para um relógio. Um riso seco, incrédulo, escapou dela. Dinheiro? Sim, sua mãe disse impaciente. Você sabe como a Isabela fica. E você tem isso aqui. Ela gesticulou para a padaria. Deve estar indo bem. Foi o estalo. O momento em que o vidro invisível que a prendia finalmente se quebrou. Não, disse Cristina. Sua voz saiu firme, clara, cortando o ar da padaria. Seus pais a olharam chocados. Ela nunca, em 25 anos, tinha dito não para eles. O que você disse? Perguntou seu pai, a voz subindo uma oitava. Eu disse não. Eu não vou dar 5.000 reais para a Isabela. Eu não vou dar 500. Eu não vou dar 1 centavo. Ela se apoiou no balcão, sentindo uma força que vinha do apoio de Thales, mesmo ele não estando ali. Vocês... Ela começou, e a raiva justa que borbulhava nela finalmente explodiu. Vocês têm noção de que eu passei 2 semanas internada? 2 semanas em um hospital sozinha, com uma infecção grave? Eles ficaram pálidos. O silêncio foi absoluto. Onde vocês estavam? Ela perguntou, a voz tremendo, mas não de fraqueza, e sim de fúria. Onde vocês estavam quando eu desmaiei no meu apartamento e passei quase um dia no chão? Onde estavam as ligações de vocês? Onde estava a visita de vocês? Eles apenas a encaravam boquiabertos, sem palavras. O silêncio que se seguiu à pergunta de Cristina era pesado e acusatório. Seus pais se entreolharam, e pela primeira vez na vida, Cristina os viu sem a aura de autoridade intocável que sempre carregaram. Naquele momento, eles pareciam apenas 2 pessoas pequenas, pegas em flagrante em sua própria negligência. Nós não sabíamos, gaguejou a mãe, tentando recuperar a compostura e transformar a situação a seu favor. Você nunca nos ligou, Cristina. Você nunca nos contou. Como poderíamos adivinhar? Me ligar? Repetiu Cristina, e a incredulidade em sua voz era palpável. Eu estava em um hospital, mãe. Eu não estava tirando férias. Eu sumi por 2 semanas. Vocês moram a 20 minutos daqui. A filha de vocês desapareceu do mapa e vocês nem sequer notaram, porque estavam muito ocupados planejando comprar um relógio caro para a Isabela. Não fale assim conosco, bradou o pai, recuperando um pouco de sua velha arrogância. Somos seus pais. Você tem o dever de nos respeitar e de nos ajudar, depois de tudo que fizemos por... O que vocês fizeram por mim? Ela o cortou, e a força em sua voz surpreendeu a si mesma. Me ensinaram a ser invisível? Me ensinaram que eu só tenho valor se eu servir de tapete para a Isabela? Não. Acabou. Ela bateu a mão espalmada no balcão, o som ecoando na loja silenciosa. O dinheiro que eu ganho fica aqui, para pagar as contas que vocês nunca perguntaram se eu conseguia pagar, para salvar o negócio que eu construí sozinha. Você se tornou uma pessoa amarga, Cristina, disse a mãe, a voz gotejando veneno. É por isso que você está sempre sozinha, sempre egoísta. Eu não sou egoísta, eu estou sobrevivendo. Cristina. Uma voz calma soou da porta dos fundos. Thales estava parado ali, segurando a mão de Renato. Ele tinha vindo buscá-la para irem ao supermercado comprar ingredientes para o dia seguinte. Ele olhou para os rostos lívidos dos pais dela, depois para o rosto de Cristina, manchado de lágrimas, mas firme. Ele entendeu tudo em 1 segundo. Ele caminhou calmamente até ficar ao lado dela, atrás do balcão. Ele não disse uma palavra para os pais dela. Ele apenas procurou a mão de Cristina, que tremia de adrenalina, e a segurou com firmeza. O calor da mão dele foi como uma âncora, firmando-a no chão. O pai de Cristina bufou indignado. E quem é esse? Seu novo namorado? É ele quem está enchendo sua cabeça contra sua própria família? Antes que Cristina pudesse responder, Thales falou. Sua voz era baixa, calma, mas carregada de uma autoridade que calou o pai dela instantaneamente.
Eu sou o homem que ela alimentou quando eu não tinha nada, e ela não está mais sozinha. A frase pairou no ar. Ela não está mais sozinha. Os pais dela olharam de Tales para Cristina e perceberam que haviam perdido. O controle que sempre exerceram através da culpa e da indiferença havia se desfeito. Bem, disse a mãe, ajeitando a bolsa no ombro, a voz trêmula de raiva reprimida. Se é assim que você quer, não nos procure mais quando isso aqui. Ela apontou com desprezo para a padaria. Finalmente falir. E nem quando esse aí te deixar. Eles se viraram e saíram. O sino da porta soou, marcando o fim de uma era. Cristina soltou o ar que nem sabia que estava prendendo e sentiu as pernas fraquejarem. Tales foi rápido em abraçá-la por cima do balcão. Você conseguiu, ele sussurrou no cabelo dela. Você foi incrível. Meses se passaram. A padaria não faliu, pelo contrário, ela floresceu. O talento de Tales na cozinha era um dom natural. Usando seu conhecimento do restaurante onde trabalhou, ele começou a criar. Introduziram pães de fermentação natural, bolos caseiros com receitas que ele e Renato testavam nos fins de tarde, e um prato do dia simples na hora do almoço que virou um sucesso. Tales eventualmente deixou o restaurante para se dedicar em tempo integral à padaria. Eles se tornaram sócios e, inevitavelmente, se tornaram mais do que isso. As noites revisando planilhas se tornaram jantares compartilhados. As conversas sobre fornecedores se tornaram confissões sobre medos e sonhos. Eles se apaixonaram. Não foi um raio, mas algo construído lentamente, como um pão que precisa de tempo para crescer, sólido, real e profundamente nutritivo. Um ano depois daquele dia chuvoso, Cristina, Tales e Renato estavam no cartório. Tales e Cristina deram entrada nos papéis para a adoção oficial de Renato. O menino, que antes era tímido e assustado, agora era um adolescente falante e confiante, que chamava a padaria de Nossa Casa. A cena final da antiga vida de Cristina foi aquela porta se fechando nas costas de seus pais. A cena de abertura de sua nova vida era esta. Era um domingo de manhã. A padaria, agora rebatizada para a Nossa Padaria, estava cheia. O cheiro de café fresco e bolo de laranja dominava o ar. Casais liam jornal, famílias conversavam. Cristina estava no caixa, que agora registrava vendas constantes, sorrindo para um cliente antigo. Tales estava na cozinha, visível através da nova janela de vidro que instalaram, rindo enquanto ensinava Renato a polvilhar açúcar em uma fornada de sonhos. Renato trouxe um pedido para a mesa de Cristina, deu-lhe uma piscadela e correu para atender outro cliente. Da cozinha, Tales olhou para ela. Os olhos dele se encontraram por cima da multidão. Ele sorriu. Cristina lembrou das 2 semanas que passou sozinha no hospital, chorando pela família que nunca apareceu. Ela foi abandonada pela família que o sangue lhe deu. Mas no dia mais sombrio de sua vida, quando estava no fundo do poço, chorando dentro de um carro, um menino bateu em sua janela. E o homem que veio logo atrás dele não mudou apenas a vida dela. Ele lhe deu uma. Juntos eles se tornaram a família que escolheram ser.